Pessoal, vídeo aula 10, parte 2. Vamos continuar aqui com a análise e solução do nosso exercício 5.1, que é um exercício onde nós temos uma carga equilibrada ligada em triângulo, ok? Realizado então o cálculo das nossas três correntes de fase, IAB, IBC e ICA, nós obtivemos o valor dessas três correntes de fase em notação polar, transformamos para retangular, porque o nosso roteiro, logo a seguir, vai apresentar o cálculo das correntes de linha, que vão nos demandar aí a necessidade de realizar subtrações de fasores, de números complexos. Ora, o cálculo dessas correntes de linha, embora não esteja detalhado no roteiro, nós veremos aqui como é que essas três equações das correntes de linha IA, B e C foram obtidas. Elas foram obtidas a partir da aplicação da primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós, em cada um dos três nós do nosso triângulo. Lá no nosso esquema elétrico, no diagrama elétrico, a gente observa que o condutor da fase A, ele nos apresenta aqui um nó elétrico onde se estabelecem essas três correntes lá no nosso diagrama. Vamos chamar o condutor da fase A aqui A, vamos chamar esse nó de nó A. Então, no nó A, lá no diagrama elétrico, a gente pode observar o seguinte: chega no nó a corrente de linha IA, chega no nó a corrente de fase ICA e sai do nó a corrente de fase IAB. O Kirchhoff, no enunciado original do paper da primeira lei de Kirchhoff, ele foi sutil. Ele usou o termo somatório das correntes em um nó elétrico e nulo. Ou seja, ele não usou a palavra soma das correntes em um nó elétrico e nulo. O termo somatório, ele tem uma sutileza que difere ele da palavra soma. Somatório e soma não são sinônimos nesse contexto. A palavra somatório, ela tem um significado adicional, uma sutileza, uma peculiaridade. Que peculiaridade é essa? Em eletricidade, sempre quando a gente tratar de somatório, está implícito que esta parcela, esta grandeza que a gente vai levar a essa operação matemática, ela vai ter um sinal positivo ou negativo, tá certo? O Kirchhoff convencionou que para as correntes que chegam no nó, ele deu um sinal negativo, e para as que saem do nó, deu um sinal positivo. Se nós quiséssemos inverter essa convenção, tudo bem, nós podemos inverter a convenção, mas sempre no mesmo circuito usar uma única convenção. Chegando no nó é negativo, saindo do nó é positivo, ou vice-versa. Chegando no nó é positivo, saindo do nó é negativo. Mas usar para todos os nós do circuito o mesmo critério. Aqui, vamos utilizar a ideia original aí do Kirchhoff. Tratar corrente chegando no nó com sinal negativo e corrente saindo do nó com sinal positivo. Então veja, no primeiro nó, no nó A, nós temos chegando a corrente de linha IA, então menos IA, saindo a corrente de fase IAB, mais IAB, porque está saindo, e chegando a corrente de fase ICA, então menos ICA porque está chegando. Então o somatório das três correntes no nó elétrico A é nulo. Ora, as correntes de fase IAB e ICA são as correntes que nós obtivemos o resultado no passo imediatamente anterior, né? Então esses dois valores são os valores conhecidos. O que nós não conhecemos? É o valor da corrente de linha IA. Então, nós vamos passar esta incógnita, o valor da corrente de linha IA, lá para o outro lado da igualdade. Nós vamos chegar nessa igualdade aqui, ó. A corrente de linha IA, ela é o resultado da subtração da corrente de fase IAB pela corrente de fase ICA.
esta expressão é a expressão que vocês têm aí na apostila, né? A expressão de cálculo da corrente de linha IA, tá certo? O mesmo processo nós faremos para os dois nós restantes do nosso triângulo, o nó B e o nó A, nó C. Sempre tratando, né, de aplicar a primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós, o somatório das correntes de um nó elétrico é nulo. Com aquela convenção, nós aplicamos a convenção de corrente chegando no nó, valor negativo, corrente saindo do nó, valor positivo. Então, nós temos que aplicar a mesma convenção nos três nós, tá certo? Então, vejam, no nó B, chega a corrente de linha IB, então menos IB. Sai a corrente de fase IBC, então mais IBC. E chega a corrente de linha IAB, então menos IAB. Somatório das três correntes no nó elétrico B é nulo, igual a zero. Da mesma forma, as duas correntes de fase IBC e IAB são valores que nós já conhecemos. Acabamos de calculá-los no passo anterior. A nossa incógnita é a corrente de linha IB. Vamos passar IB para o outro lado da igualdade, aqui ela é negativa, vai chegar do outro lado da igualdade como positivo. E vai resultar nessa equação de cálculo da corrente de linha IB. IB é a subtração da corrente de fase IBC pela corrente de fase IAB. Da mesma forma, no nó C, aplicando a primeira lei de Kirchhoff, nós temos chegando a corrente de linha IC, então menos IC, saindo a corrente de fase ICA, mais ICA, e chegando a corrente de fase IBC, menos IBC. O somatório das três correntes no nó elétrico C é nulo, é igual a zero. As duas correntes de fase ICA e IBC já são valores conhecidos obtidos no passo anterior. A nossa incógnita é a corrente de linha IC, que desse lado da igualdade está com valor negativo. Passa para o outro lado da equação, fica com valor positivo e resulta na equação de cálculo da corrente de linha IC, solucionada através da subtração da corrente de fase ICA pela corrente de fase IBC. Então vejam, as três equações de cálculo das correntes de linha IA, IB e C foram obtidas aplicando a primeira lei de Kirchhoff em cada um dos três nós do nosso triângulo. Vamos partir agora então para o cálculo das nossas correntes de linha. A primeira corrente de linha, a equação que nós obtivemos no nó A foi corrente de linha IA é a subtração da corrente de fase IAB da corrente de fase ICA. Se a gente examinar os valores que nós obtivemos para essas duas correntes de fase lá na notação retangular, nós chegaremos aqui nesse resultado. A corrente de fase IAB, 5,69 mais J 21,25 amperes. E a corrente de fase ICA, menos 21,25 menos J 5,69 amperes. Vamos trabalhar sempre com duas casas decimais aqui, para nos dar uma precisão aí de resultado melhor, tá certo? Muito bem. Aqui eu sugiro, para minimizar a possibilidade de erro, que sempre quando vocês forem substituir os valores dessas duas correntes que vocês vão subtrair, façam aqui um esqueleto aqui, ó, com parêntese para a primeira corrente, parêntese para a segunda corrente e trabalhem com esse sinal de menos aqui, ó, da equação aqui. O que isso aí vai nos ajudar? Vai nos ajudar a não errar sinais aqui, ó, para a segunda corrente. O sinal de menos, antes desse parênteses, vai trocar o sinal da turma que está lá dentro. Então, esse 21,25 aqui está negativo, ele vai ficar somando. Esse J 5,69, ele está negativo, ele vai ficar somando aqui. Então, o que a gente vai fazer? Componente real com componente real, componente imaginária com componente imaginária. Como é que vai ficar? 5,69 mais 21,25. Vejam aqui, ó, menos. Menos vai ficar aqui mais. Então, 5,69 real somado com 21,25 real. Vai nos dar 26,94 amperes de componente real. Componente imaginária. J 21,25 positivo somado a menos
inverte esse menos aqui para mais. Então, 21,25 somado com 5,69 novamente. Vai nos dar um resultado mais J, 26,94 amperes. Muito bem. Pessoal, sempre quando a gente tiver o valor de um fasor em notação retangular, vamos fazer uma observação, uma verificação de em qual quadrante ele se encontra. Já vamos ver o porquê disso. Neste caso aqui, observe que a componente real do fasor corrente de linha IA é 26,94 positivo. E a componente imaginária é 26,94 positivo também. Então vejam, vamos examinar em que quadrante ele está. Você sabe que o primeiro quadrante é de 0 a 90 graus aqui, né? Aqui está 0, 90, esse é o primeiro quadrante. O segundo quadrante, de 90 a 180, girando no sentido norte horário. Então esse é o segundo quadrante, daqui até aqui. O terceiro quadrante, de 180 a 270, ele está aqui, à esquerda e abaixo. E o quarto quadrante, de 270 a 360, ele está abaixo e à direita. Olha, este fasor aqui, positivo real, positivo imaginário, o número positivo real, ele está à direita. O número imaginário positivo está acima. Qual é o quadrante que está à direita e acima? É o quadrante 1, o primeiro quadrante, ok? Então aqui está identificado o quadrante do fasor. Resta agora, né, que a gente realize o cálculo do valor dessa corrente de linha IA. Né? O valor de uma grandeza elétrica é o valor expresso em notação polar, é o módulo ou magnitude da grandeza e o seu ângulo de fase. Então, vamos transformar esta corrente aqui expressa em notação retangular para a notação polar. Passar de retangular para polar, aplicar Pitágoras e a relação da tangente, tá certo? Então vamos lá, ó. Pitágoras, raiz quadrada da soma do quadrado das duas componentes, real e imaginária. Nesse caso as duas têm a mesma magnitude. Se vocês fizerem aplicar o Pitágoras aqui, vocês vão chegar nesse valor. 38,10, 38,1 amperes. Tangente da menos 1. Vocês vão perguntar para a calculadora, ao realizar a função inversa da tangente ou tangente da menos 1, vocês estão perguntando para a calculadora qual é o ângulo que tem a tangente igual ao resultado da divisão de 26,94 por 26,94. 26,94 por 26,94 é 1. Qual é o ângulo que tem a tangente valendo 1? 45 graus. Ok? O mesmo processo agora a gente vai realizar para o cálculo da nossa segunda corrente de linha, a corrente de linha IB. A equação que nós obtivemos foi essa aqui. É a subtração da corrente de fase IBC pela corrente de fase IAB. Mais uma vez, vamos substituir aqui o valor das duas correntes de fase, com aquela sugestão, né? Deixa um esqueleto aqui, né? Parêntese para a primeira corrente, parêntese para a segunda corrente e deixa em evidência aqui o sinal da subtração, tá certo? Então, substituindo os resultados, né, a gente agora vai chegar ao seguinte valor. Esse sinal de menos, ele vai inverter o sinal de quem está lá dentro. A componente real aqui é positiva, 5,69 positivo, e a corrente imaginária também é positiva, mais J 21,25. Então, esses dois valores aqui positivos, eles vão ficar negativos na hora de realizar a operação com as duas componentes da primeira corrente. Né? Então vamos lá, vamos operar número real com número real, número imaginário com número imaginário. A primeira corrente de fase tem componente real 15,56 amperes. E a segunda, 5,69 amperes a ser subtraído. 15,56 menos 5,69 vai resultar na componente real 9,87. Menos J 15,56, ou seja, imaginário 15,56 negativo, com imaginário 21,25 negativo, nós vamos chegar ao resultado de uma componente imaginária ou reativa de corrente de menos J 36,81 amperes. Então veja, agora
nós deveremos fazer uma crítica de em qual quadrante se encontra esse fasor. Então vejamos, a parte real do fasor é positiva. Então parte real positiva significa que está à direita. Parte imaginária negativa significa que está abaixo. Qual é o quadrante que está à direita e abaixo? É o quarto quadrante, né? O primeiro aqui, segundo, terceiro e quarto. À direita e para baixo. Nosso fasor está no quarto quadrante. Ok. Muito bem. Então agora vamos passar de retangular para polar para obter o valor da corrente de linha IB. Então observe, a corrente de linha é a corrente que se verifica no condutor da rede. Se nós fôssemos lá no condutor B da nossa rede e instalássemos o amperímetro, qual seria a leitura do amperímetro? Seria 9,87 amperes ou 36,81 amperes? Nenhum dos dois valores. O amperímetro ele não mede nem a componente real, nem a imaginária da corrente. Nem a componente ativa, nem a reativa. Ele mede o valor eficaz RMS da corrente. Onde é que está expresso o valor eficaz RMS da corrente? Lá na corrente expressa em notação polar, ou seja, é o módulo ou magnitude da corrente expressa em notação polar. Então, temos que passar para polar. Vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras, raiz quadrada da soma do quadrado das duas componentes ortogonais, o cateto adjacente e o cateto oposto, né? A componente real, a componente imaginária, né? E vamos obter aqui, ó, 38,1 amperes. Ao aplicar agora a relação da tangente na menos 1, nós vamos dividir a componente imaginária, ou o cateto oposto, menos 36,81, pela componente real, o cateto adjacente, 9,87. Isso aqui vai dar um valor negativo, né? Se a gente entrar na calculadora com esse resultado, a calculadora vai nos oferecer um ângulo de menos 75 graus. Ok? Então, calculado o valor da nossa corrente de linha IB. Então vejam, pessoal, para a corrente de linha IA, nós verificamos que ela se encontrava no primeiro quadrante, ou seja, entre 0 e mais 90 graus. Para a corrente de linha IB, nós verificamos que ela se encontra no quarto quadrante, ou seja, de 0 a menos 90 graus. Muito bem. Até agora, na solução dos exercícios, a gente utilizou como metodologia de transformação retangular para polar esse método manual, ou seja, aplicar o teorema de Pitágoras para obter o módulo e aplicar a relação tangente na menos 1 para obter o ângulo. Vocês poderão, nas calculadoras de vocês, na medida que vocês verificarem no manual como operá-las, vocês vão poder explorar um recurso que as calculadoras têm, que é de transformação retangular para polar ou polar para retangular, utilizando uma rotina automática da calculadora. Vocês têm lá uma tecla P para R e R para P, onde lá vocês têm as notações nas teclas, a letra A minúscula e B minúscula, que são os dois catetos, né? O adjacente e o oposto, a componente real A e a imaginária B. E o módulo e o ângulo, o R minúsculo e o θ. Tá? Quando vocês fazem uso dessa rotina automática das calculadoras, vocês não têm essa preocupação de identificar em que quadrante elas se encontram. Por quê? Nós só teremos essa preocupação sempre quando a gente for buscar na calculadora um ângulo de um fasor aplicando uma função trigonométrica inversa, tangente na menos 1, seno na menos 1 ou cosseno na menos 1. Por que isso? Porque os diversos modelos de calculadoras, se não a totalidade, pelo menos a grande maioria das calculadoras, né, todas elas vão responder, toda a totalidade, não é nem a maioria, aqui é a totalidade. E se tratando de utilizar a função trigonométrica inversa, todas elas vão apresentar o resultado em dois quadrantes, ou no primeiro de 0 a mais 90 graus, ou no quarto de 0 a menos 90 graus,
sempre. Então, se o nosso fasor estiver no primeiro e no quarto quadrante, ok, não temos nenhuma preocupação. Agora, se o nosso fasor, nós identificamos na notação retangular que ele está no segundo ou no terceiro quadrante, a calculadora vai nos dar uma resposta falsa. Ela vai responder sempre no primeiro e no quarto, de 0 a mais 90 e de 0 a menos 90. A responsabilidade é do analista, do calculista, do técnico, em levar este resultado angular ao quadrante verdadeiro, para ter o quadrante verdadeiro do fasor. Então, embora a calculadora responda no primeiro quadrante, o fasor poderá verdadeiramente estar no terceiro quadrante. Embora a calculadora responda no quarto quadrante, o fasor poderá estar no quadrante verdadeiro, quadrante segundo, quadrante 2. Então, aí é a responsabilidade do analista. Então, o que significa isso? Significa que sempre que a gente pegar um fasor em notação retangular e for transformar para polar através dessa metodologia, calcular Pitágoras e calcular a tangente da menos 1, tá? Nós teremos a responsabilidade, né, de levar ao quadrante verdadeiro se esse fasor estiver no segundo ou no quarto quadrante. O alerta vai ser está no semiplano esquerdo, segundo e terceiro quadrante, semiplano esquerdo. Sempre que o fasor tiver componente real negativa, nós teremos a preocupação de levá-lo para o quadrante verdadeiro. Matematicamente, em que consiste isso? Muito simples. Basta somar o resultado da calculadora, 180 graus que a gente estaria levando para o quadrante verdadeiro. Isso não aconteceu na corrente de linha IA, porque ela já estava no primeiro quadrante. Isso não aconteceu na corrente de linha IB, porque ela está no quarto quadrante. Agora nós vamos observar que a nossa terceira corrente de linha, a nossa corrente de linha IC, ela não está nem no primeiro e nem no quarto quadrante. Ela vai estar em um dos quadrantes que torna necessário a gente realizar a operação de levar o fasor ao quadrante verdadeiro. Tá certo? Então vejam aqui, ó. Corrente de linha IC é a subtração da corrente de fase ICA da corrente de fase IBC. Quando a gente realizar a substituição aqui das duas correntes de fase em notação retangular, nós vamos chegar a esse resultado aqui, ó. Componente real negativa, menos 36,81 amperes. Componente imaginária positiva, 9,87 amperes. Então, vamos fazer a crítica de em qual fasor, de em qual quadrante está esse nosso fasor. Parte real negativa significa estar à esquerda. Parte imaginária positiva significa estar acima. Qual é o quadrante que está à esquerda e acima? É o quadrante 2, o segundo quadrante. Como a calculadora responde no primeiro e no quarto quadrante a função trigonométrica inversa, tangente na menos 1, nós deveremos levar ao quadrante verdadeiro este ângulo que vai surgir no display da calculadora. Então veja, vamos aplicar Pitágoras aqui para obter o módulo ou magnitude da nossa corrente. 36,81 negativo elevado ao quadrado, qualquer negativo elevado ao quadrado fica positivo. 9,87 ao quadrado, extrai a raiz, vamos chegar em 38,1 amperes. Agora, tangente na menos 1, da parte imaginária dividido pela parte real, 9,87 dividido por menos 36,81, a calculadora vai nos dar no display esse resultado, menos 15 graus. Ora, mas menos 15 graus é um ângulo do quarto quadrante, mas o quadrante verdadeiro desse fasor não é o quarto, é o segundo. Então, é a responsabilidade do calculista, do analista, do técnico, levar esse resultado ao quadrante verdadeiro. Levar ao quadrante verdadeiro significa somar 180 graus. Menos 15 mais 180 vai dar 165 graus, que é um ângulo do segundo quadrante. Quadrante que vai de 90 a 180. Resultado, 165 graus. Então, acabamos agora de calcular a nossa terceira e última corrente de linha, a corrente de linha IC. Corrente essa que nos demandou a necessidade de realizar a operação de levar ao quadrante verdadeiro, porque nós utilizamos como metodologia da solução de transformação retangular para polar, aplicar Pitágoras e a relação trigonométrica inversa tangente na menos 1. Quem utilizar, repito,
o recurso, a rotina interna da calculadora de transformação retangular para polar automática que tem na calculadora, não precisa fazer essa operação de levar ao quadrante verdadeiro, porque a calculadora vai ter esse algoritmo, essa inteligência interna, né, de já levar ao quadrante verdadeiro o resultado apresentado no display. Muito bem. Então, vamos agora que a gente tem o valor das nossas 3 correntes de fase e as nossas 3 correntes de linha, vamos parar um pouquinho e dar uma olhada nos nossos resultados para fazer algumas observações aqui conclusivas, né? Observações essas até as quais alguma expectativa nós já tínhamos, né? Quais expectativas que nós já tínhamos? A partir do momento que a gente sabe que está resolvendo um circuito com carga equilibrada, né, a gente já tem 2 expectativas assim de imediato. A primeira, as correntes de fase terão magnitudes iguais. A mesma coisa, as correntes de linha terão magnitudes iguais. Por quê? Porque a carga é equilibrada. E a segunda expectativa, o defasamento angular entre as 3 correntes de fase e o defasamento angular entre cada uma das 3 correntes de linha, ele também vai ter preservado, né, aquela equidistribuição de 120 graus elétricos, vai ter aquela simetria por causa do equilíbrio da carga. Então vejamos, vamos ver. Ó, as 3 correntes de fase têm mesma magnitude e o defasamento angular de 120 graus é preservado. É verdade. Se a gente chegar lá, olhar os resultados, ó, as correntes de fase que nós obtivemos foram essa aqui, ó. 22 ângulo de 75 graus, 22 ângulo de menos 45 e 22 ângulo de menos 165. Ou seja, todas elas 22 amperes, mesma magnitude. O defasamento angular entre elas, 120 graus. De 75 graus para menos 45, 75 menos 45, é o mesmo que 75 mais 45, que dá 120. De menos 165 para menos 45 é menos 120, tá certo? Aqui são alternativas, né, de ângulos girando no outro sentido, né? Menos 165 graus é o mesmo que 195, ou ainda menos 45 é a mesma coisa que 315, né? Aqui fica fácil para a gente poder comparar também esses dois, né? De 315 menos 195 vai dar 120 graus. A mesma coisa vai ocorrer com as correntes de linha. As 3 correntes de linha terão a mesma magnitude e o defasamento angular entre as 3 vai ser preservado, vai ser mantido em 120 graus. Ou seja, nós obtivemos 3 resultados de magnitudes iguais para as 3 correntes, 38,1 amperes. E o defasamento angular continuou sendo aqui, né, 120 graus elétricos, tá certo? Muito bem. Terceira verificação. A relação entre as correntes de linha e as correntes de fase, em se tratando de um circuito com carga equilibrada, certo, pessoal? Essa relação, ela vai ser única, né? E ela vai apresentar aqui esse fator raiz de 3. Ou seja, as correntes de linha de um circuito trifásico equilibrado são raiz de 3 vezes maior do que as correntes de fase. Então, se vocês pegarem a magnitude das correntes de linha, 38,1, e dividiram pela magnitude das correntes de fase, 22, vocês vão achar esse fator raiz de 3, que é o mesmo fator que relaciona as duas tensões, as tensões de fase e tensões de linha de um sistema trifásico, né? Aquele fator raiz de 3. 380 por 220 é raiz de 3, 220 por 127 é raiz de 3, 660 por 380 é raiz de 3. Então, aquela relação do fator raiz de 3 entre tensões de linha e tensões de fase de um sistema trifásico, ela se repete para as correntes de linha e correntes de fase de um sistema trifásico cuja carga seja equilibrada ligada em triângulo, tá certo? Então, ao realizar esse cálculo aqui, vocês vão obter lá 1,732, que é o fator raiz de 3.
E por último, é interessante observar que o defasamento angular entre as correntes de fase e linha, tomando cada uma das três fases, ele tem como resultado 30 graus de diferença. Observem aqui, ó. Vamos pegar a fase A. Qual é a corrente de fase que envolve a fase A? É a corrente de fase cuja fase A é a primeira letra. Tá aqui, ó. É a corrente de fase IAB. O ângulo da corrente de fase IAB é um ângulo de 75 graus. E qual é a corrente de linha? Tá aqui, ó. A corrente de linha IA, 45 graus. Então vejam, ó. Qual é a diferença angular entre a corrente de fase IAB e a corrente de linha IA? 75 menos 45, 30 graus. O mesmo vocês vão observar com a fase B. Qual é a corrente de linha IB? Menos 75 graus. Qual é a corrente de fase que envolve a fase B? É a corrente de fase que tem a fase B na primeira letra, IBC. Então vejam, de menos 45 graus para menos 75 graus, diferença 30 graus. E por último, para a fase C, tá? Corrente de linha da fase C, 165 graus. Corrente que envolve a fase C como primeira letra aqui, corrente de fase, ICA, né? Menos 165 graus, que é o mesmo que 195. 195 para 65, 30 graus. Ou seja, as correntes de fase, elas estão 30 graus avançadas em relação às correntes de linha. Ok, pessoal? Muito bem.